Professor Flávio, gente, ele é professor da UFLA, tá? Ele é engenheiro agrícola e doutor em construções rurais e ambiência pela UFV, a casa da maioria aí, né? Ele é especialista em compost bar também. Então, professor, o senhor está em casa, fica à vontade, é, o palco é seu, tá? Você está entre amigos e entre colegas de trabalho aí. Pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, agradecer o pessoal do Campo, o pessoal da Sebrae, a oportunidade de estar discutindo um tema tão comum e ao mesmo tempo tão complexo, né? A gente imaginar um país tão quente como o nosso e não ver algumas práticas de melhoria de conforto térmico não ser uma rotina normal numa fazenda. Então, isso tem mudado, acredito que vai levar algum tempo ainda, mas isso já deveria ter sido já implantado há muito tempo no sistema produtivo nosso. Como você falou, durante uma grande parte da minha vida acadêmica, eu trabalhei com instalações para frango de corte, e no doutorado eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, e onde eu tive contato com as instalações Compost Bar. E desde então me apaixonei pela pecuária leiteira, né? Acho que com todo mundo que gosta de pecuária leiteira, talvez seja da mesma forma, né? Quando você tem um contato com as vacas, você fica encantado pela beleza que é, né? E, bom, eu queria iniciar a conversa com vocês mostrando, eu acredito que todo mundo já deve ter escutado alguma coisa relacionada a isso, sobre o crescimento da população mundial em função da área agricultável, né? Então, a gente tem um crescimento, uma expectativa de aproximadamente 9 bilhões de pessoas em 2050, e na contramão temos uma redução de área agricultável no mundo. Então, há um grande problema, muita boca e pouca área para se cultivar alimento. Né? Como eu falei, então eu tenho de um lado uma balança muita gente e do outro lado pouca área agricultável. Então esse peso, essa balança vai chegar a um ponto, um período que ela vai tender para um lado. E principalmente para o lado da falta de alimento. Então a pergunta que se faz é quem irá alimentar esse planeta tão faminto? Isso aí a gente pode observar. Nesse gráfico, nós temos um dos principais países produtores de alimento no mundo, e nós observamos que na barra azul são terras disponíveis, na laranja, terras ocupadas. Por isso que a gente observa aí tanta pressão para que o Brasil preserve cada vez mais as florestas, porque nós somos um país que tem um potencial agrícola muito forte, né? Então, o Brasil tem muito a crescer ainda. Quando a gente parte, né, foca um pouco mais no nosso tema, que é pecuária leiteira, a gente observa que no cenário brasileiro, a pecuária leiteira ocupa, acho que, a quinta posição de importância agrícola, que vai gerar aí aproximadamente 4 milhões de emprego, direto e indireto. Então, você vê a importância da pecuária leiteira para o cenário agrícola, para a contribuição do PIB nacional. Quando a gente observa também, dentre esses países, a produção de leite de 2000 a 2015, a gente observa que a maioria deles teve um incremento, não tão expressivo no caso da Alemanha, mas um crescimento bem expressivo, principalmente a China. E aqui está e o grande problema também nosso em relação à produção de leite está relacionado à produtividade. Então está aqui elencados os principais produtores de leite do mundo, né, um ranking aí do maior para o menor, e a gente ocupa atualmente a 19ª posição, né? E sempre me perguntava por que a gente, um país tão grande, tão rico,
por que a gente ocupa uma posição tão, tão lá atrás, perdemos, por exemplo, para países pequenos como Argentina, países, Turquia, enfim, outros países que a gente nem vê nenhuma expressão no cenário agrícola. E aí, o que eu fiz para tentar responder essa charada, né, essa pergunta? Coloquei a bandeira no mapa mundi de cada um daqueles países que faziam parte daquele gráfico e tracei as zonas climáticas, né, as zonas de calor que a gente tem no mundo. Se a gente observar dentre aqueles países, o Brasil um dos países que possui quase que todo o território ocupado pela uma zona tropical. Ou seja, essa zona tropical é um local, né, uma região onde a temperatura global é uma das maiores do mundo. Então, não estão me escutando? Acho que alguém está com o microfone. Se tiver alguém com o áudio ligado aí, vamos mutar, senão dá interferência, tá bom? Bom, e aí como criar vacas de leite em uma região onde a temperatura ela é elevada, sendo que a zona de conforto de uma vaca de leite ela é entre 7 a 21 graus, mais ou menos. Então, esse é o grande desafio nosso no país, é como promover condições de conforto para que nossas vacas possam ter uma maior produção e, principalmente, uma melhoria na qualidade do produto do leite que ela produz. Aqui só um critério de ilustração, né? Dentre os sistemas de criação que existem no Brasil, você foi um levantamento feito pela Milk Point. No Brasil, a maioria dos sistemas de criação, eles é um sistema extensivo, ou seja, ainda se tem a criação a pasto muito difundida no país. Depois vem o sistema semi-extensivo e, por último, ali, o sistema intensivo. Né? De cada vez mais você vê que o produtor ele vem almejando a construir instalações. Houve um crescimento muito grande pelo interesse na construção de, principalmente, instalações de compost barn. Eu acredito que se hoje for construir entre 10 instalações, talvez 7 sejam compost barn. Bom, e aí existe a grande diferença entre criar animais no sistema extensivo e criar animais no sistema intensivo. E o grande desafio de criar animais no sistema extensivo é justamente como eu vou reduzir os impactos ambientais que estão incidindo diretamente nesses animais, principalmente a radiação solar. Então, se chove, se venta muito, né, se tem uma condição de muita poeira, enfim, isso irá afetar diretamente a vida do animal. Então, afeta o comportamento, afeta a saúde, enfim, afeta todos os aspectos que possam vir a influenciar principalmente a saúde, o bem-estar, o conforto e a produção de leite desses animais. Então, quando a gente pensa em criar animais de forma extensiva, a primeira coisa que a gente tem que fazer é oferecer sombra para esses animais. Essa sombra pode ser de forma natural ou de forma artificial. Uma outra obrigação nossa é fornecer água para esses animais. Então, você vê um exemplo aí de animais bebendo água, uma água suja, uma água inapropriada para quem quer produzir leite de qualidade. Então, o ideal é ter tanques, e esses tanques, né, com água tratada devem ser distribuídos em diversas regiões de forma uniforme ali, para que o animal também não tenha que se locomover grandes distâncias para que possa beber água. E aí temos o sistema intensivo, né? E a grande vantagem do sistema intensivo é parte das condições ambientais que eram incididas diretamente sobre os animais, elas vão ser refletidas para o ambiente ou absorvidas por algum tipo de material. É o caso de uma instalação. Então, eu tenho uma parte da radiação solar refletida para o ambiente
E essa radiação também, ela pode, dependendo do tipo de material que compõe o telhado, a estrutura dessa instalação, esse material irá absorver ou refletir essa radiação. A chuva também, então, há um grande benefício em relação à chuva, enfim. Então, aqui temos um exemplo de uma instalação freestyle. Acredito que todo mundo já conheça uma instalação freestyle. Uma instalação com post barn e uma menos utilizada, atualmente menos utilizada, é o sistema Tystal. Eu, particularmente, conheci 2 na minha vida, né? Lá nos Estados Unidos um e aqui próximo a Lavras tem um outro. Aqui é uma comparação entre os 2 tipos de sistema. Então, um grupo de vacas foram criadas no sistema pasto e um outro grupo de vaca foi criado numa instalação com post barn. Então, foi monitorada a temperatura vaginal desses animais e a gente pode observar que no sistema confinado, lógico, desde que eu ofereça toda a condição de conforto para esses animais vão ter uma temperatura corporal mais próxima da temperatura de conforto, que é ali próxima aos 39 graus. Como eu falei, então um animal que está sendo criado a pasto, ele está muito susceptível às variações climáticas. Então, se está um dia muito quente, para se promover uma condição de conforto para esse animal, é uma forma muito difícil. Então, esse aqui é um levantamento também feito pela Milk Point, são os top 100 na produção de leite. A gente pode observar que, dentre os 100 maiores produtores de leite no Brasil, a instalação freestyle ela vem em primeiro, em segundo a instalação com post barn e depois mais de um tipo de instalação, ou sistema de criação, enfim. E dentre essas top 100, a gente observa que a maioria das instalações estão no centro-oeste, as instalações com post barn, por exemplo, estão no centro-oeste, sudeste ou sul. Nenhum tipo de instalação foi observada no Nordeste, por exemplo. Então, lá no Nordeste tem a cultura de se criar animal no pasto. Essa aqui é uma outra ilustração que eu gosto de mostrar, que mostra a evolução da pecuária leiteira. Então, só para ilustrar, né, mais ou menos 10 mil antes de Cristo, onde tem um relato da nossa existência, os primeiros relatos. Depois, 8 mil anos de Cristo, o primeiro contato com animais. 1400 depois de Cristo, foram utilizados animais na agricultura, então começou a tirar leite, usar esses animais para preparo do solo. Em 1800, primeiros estudos com genética, também industrialização de alguns derivados de leite, por exemplo, leite condensado. 1900, né, observou as primeiras instalações, muito rudimentares, mas são as primeiras instalações. No século XX, instalações maiores estão destinadas à criação de bovinos leiteiros. E atualmente a gente observa aí ordenha carrossel, ordenha robotizado, onde não há necessidade ou uma necessidade mínima de um operador para se manejar, se tirar leite dessas vacas. Então observe que mais ou menos ali de 1800 para frente, a evolução foi muito rápida. Né? Então a gente vai observar anteriormente aí, mais de 10 mil anos, né? A gente vem caminhando, e aí mais ou menos de 1800 para frente, aí, principalmente com o advento, influenciado pela Revolução Industrial, pela essa tecnologia, internet, enfim, isso trouxe uma aceleração nesse desenvolvimento de forma muito rápida. E aí a pergunta que se faz é para onde nós iremos, né, com tanta tecnologia, com tanta novidade, né, com essa revolução. Cada ano que se passa, você vê formas de criar, sistema de ordenhas diferente, manejo, enfim. E isso eu acredito que para um técnico é algo que não é fácil, né, você tem que estar sempre atualizando. Imagina para um produtor, né? A gente for observar, a maioria dos produtores no Brasil, eles
são analfabetos ou sabem simplesmente ler e escrever. Então, nesse país é algo muito difícil ainda de se implantar de forma muito rápida. Então, por isso que as coisas aqui, às vezes, são um pouco mais lentas. E a mensagem que se passa, né, que eu gostaria de passar, é que a gente sempre tem que caminhar para frente, mas nunca deixar de olhar para trás. Então, sempre viver o presente com um olhar no passado e com a visão positiva para o futuro. Bom, e aí existe um novo paradigma, né, que a gente fala essa parte de conforto térmico, né, que é a questão do bem-estar animal. E aí, duas perguntas que sempre vêm à mente será que essa palavra bem-estar animal seria uma nova orientação proposta, talvez, aí por países ou pelo próprio governo? Ou será que isso seria uma nova moda aplicada ao setor leiteiro, né? Se você chegar com um produto novo, por exemplo, para um produtor, ele já, né, já torce o nariz, porque sempre tem alguém querendo oferecer algum produto, alguma coisa nova para ele, e nem sempre essas coisas, às vezes, funcionam, ou ele utiliza, talvez, de forma errada. Bom, quando se fala em bem-estar animal, existem 5 pontos fundamentais que está relacionado à nutrição. Então, o animal ele não pode ter ausência de fome ou de água. Esse animal ele tem que ter o alimento, né, balanceado e a água à vontade para ele se saciar sua sede. Um outro ponto seria relacionado às instalações. Eu vou falar mais à frente alguma coisa sobre instalações, eu não vou aprofundar, mas está relacionado principalmente à questão de qualidade da cama, né? As instalações têm que ser bem projetadas. Não quer dizer que eu simplesmente construo uma instalação e essa instalação está pronta ou vai me garantir uma condição de conforto, não é muito bem assim. Um outro ponto seria a saúde adequada, então os animais não devem ter lesões, doença, não sentir nenhum tipo de dor ou estresse. E a questão da conduta. Essa questão da conduta está relacionada como, principalmente, os tratadores, eles tratam os animais. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma pressão muito grande, uma questão muito também de denúncia. Por exemplo, se um produtor de leite ele tem alguém lá que maltrata os animais e alguém vem a denunciar, ele toma multas muito pesadas. E isso vai para a sociedade também de uma forma negativa. Então, isso ainda não tem muito peso aqui no país, né? A gente visita instalações aí que é muito comum o tratador cutucar o animal, bater no animal, enfim. Então, essa questão da conduta também é um ponto muito a se evoluir aqui no país, né? A gente tem que tratar os animais de forma... Primeiro, a gente tem que projetar instalações de modo que os animais possam ser conduzidos de forma muito mais fácil. Então, a gente vê muitas instalações com quinas, com certas superfícies que acabam machucando ou até inibindo a passagem do animal, talvez, para um certo corredor, um certo local. E aí, esses 4 pontos, eles vão permitir, então, que produtores e técnicos utilizem, então, a melhor prática de manejo para se identificar, principalmente, condições de bem-estar dos animais. E aí, o que pode favorecer essas condições de bem-estar? Vai favorecer, principalmente, a saúde da vaca. E aí, favorecer a saúde da vaca, existem 4 pontos fundamentais, que é a questão de higiene, ou seja, principalmente manejo sanitário, a questão de conforto, alimentação, enfim. Então, são os 4 pilares, vamos dizer assim, relacionados ao bem-estar animal. Né? Então, não tem como a gente pensar, por exemplo, num bem-estar animal se não ofereço, por exemplo, conforto, né? Ou se eu não tenho o melhor manejo ou melhor higiene, né, relacionado a esse animal. Existem alguns pontos críticos relacionados principalmente ao conforto dos animais. Um está relacionado ao estresse por calor, como eu falei no começo do nosso bate-papo. O estresse está muito relacionado até mesmo a questão de desconhecimento, ou o produtor ele acha que não tem muita importância.
Um exemplo, por exemplo, quando eu um tempo morei na cidade de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, e a gente tentou iniciar um trabalho lá com plantio de árvores para promover um melhor sombreamento, um melhor bem-estar para vacas, bovinos de corte. E alguns produtores lá achavam que era uma bobeira, não teria necessidade de fazer isso, que era perder tempo, enfim. Então é uma questão também um pouco cultural, né? Talvez mostrar dados e levar isso ao produtor, ver que ele realmente vai ter um benefício se promover, por exemplo, uma condição de maior conforto térmico para esses animais. Um outro ponto crítico que também está relacionado ao estresse por calor é relacionado à ventilação. Hoje é difícil você encontrar uma instalação que tenha um projeto de ventilação adequado. Então, você visita a instalação ou que tem muito ventilador ou poucos ventiladores, ou ventiladores errados também. Então, o produtor, às vezes, compra um ventilador que ele acredita que vai fornecer uma quantidade, um fluxo de ar adequado, e aquele ventilador ele não é adequado. Um outro ponto também bastante crítico é relacionado ao tempo de descanso, né? Então, eu tenho que garantir que esses animais, garantir, né, na minha instalação ou onde esses animais forem deitar, que essa superfície seja macia e para que ele fique de maior tempo possível deitado. E aí, como eu falei, né, o tempo de descanso está relacionado à qualidade da cama e principalmente à lotação, né? Eu vou mostrar mais à frente, mas a vaca é um animal muito grande. Então, o processo de deitar e levantar, ela ocupa um espaço um pouco maior e ela necessita de um espaço, né? Ocupa um espaço para ela fazer justamente esse processo de deitar e levantar. Bom, e aí, o que seria o estresse por calor, né? Esse exemplo desse animal que está passando aí por uma dificuldade, né? Um estresse, uma condição de calor. Diferentemente da gente, por exemplo, quando a gente tem uma situação de adversa, pode ser por frio, por exemplo, como nós estamos com frio, o que nós fazemos? Colocamos, né, uma jaqueta, enfim, um cobertor. Como estamos com calor, vamos para a frente do ventilador, alguns abrem uma cerveja, que é o meu caso, né? A cerveja gelada já ajuda a combater esse estresse por calor. Mas no caso do animal, não, principalmente se for um animal confinado. Porque nós tiramos o animal do campo confinamos ele no ambiente, um ambiente controlado por nós. Então, esse ambiente ele tem que promover as melhores condições para que esse animal possa dissipar o calor que ele está, o excesso de calor corporal. Então, se eu não ofereço condições para que esse animal dissipe esse calor para o ambiente, a temperatura corporal dele vai aumentar. Por isso coloquei ali um termômetro atrás dele, até fiquei preocupado, falei assim, o pessoal vai, né, mas seria a temperatura vaginal ali, então isso, né, e se esse calor for intenso, vou mostrar mais à frente, isso vai ter um reflexo na saúde desse animal, na qualidade do leite, né, dependendo da intensidade, do nível do estresse calórico, esse animal pode vir até a óbito. Bom, e aí quais são os pontos, né, com o animal com estresse de calor, quais seriam os principais efeitos no animal? Então, primeiramente, o animal ele vai reduzir o consumo de matéria seca. Então, o animal ele vai iniciar um processo principalmente de ofegação, para dissipar esse excesso de calor corporal, né, e com isso ele vai ir menos vezes ao comedouro, né? Então a ingestão de matéria seca ela vai ser menor. Se eu tenho uma menor ingestão de matéria seca, eu vou ter também uma menor produção de leite, tá? Depois, se eu tenho uma menor ingestão de alimento, redução de imunidade. Então esse animal está susceptível a adquirir doenças, né, enfermidades, devido a esse principalmente devido a esse menor consumo de alimento. Há uma maior, como eu falei, maior incidência de doenças, então a gente observa maior, mostrar mais à frente alguns tipos. Uma menor regeneração do tecido mamário,
também vou mostrar mais à frente. Então, se esse animal não tem energia para produzir leite, ele também não vai ter energia para... Perdão, se esse animal está passando por uma condição de calor, né, então todas as energias dele estão concentradas para dissipar o calor corporal, a energia que poderia estar sendo utilizada na geração, né, de leite, na produção de leite, está sendo utilizada no mecanismo de combate, né, ao excesso de calor. E também, tem se observado uma pior qualidade no colostro. Isso vai afetar diretamente, principalmente as bezerras. E, por último, o menor peso e viabilidade do bezerro. Então, se o colostro, né, uma vaca ela sofre uma condição por estresse térmico, provavelmente o bezerro que vai vir dela vai ter um menor peso e também, né, tem se observado maior taxa de mortalidade, enfim, menor crescimento, enfim. Aqui é um trabalho, se eu não me engano, é pela Universidade de Wisconsin, não tenho certeza, onde se avaliou a composição do leite em função das 4 estações do ano. E a gente pode observar nesse trabalho que durante o verão, isso eu acredito que seja uma realidade na maioria das fazendas, tá? A gente pode observar que a porcentagem de gordura do leite, a porcentagem de proteína e a porcentagem de sólidos totais foram menores. Então, observa a importância, principalmente no verão, de se promover, né, de se criar condições para que esse animal possa estar numa condição mais confortável. Isso vai desde, lógico, da escolha, né, do projeto. Então, um projeto que visa aí uma absorção maior do calor, então, ou seja, esse calor ele não vai incidir diretamente no animal, né? Uma condição também de ventilação, de resfriamento, enfim, vários pontos que a gente pode estar atuando no verão para que esses animais possam passar por essa fase talvez de uma forma mais tranquila. Aqui vou tentar ilustrar de forma mais simples, talvez resumida, quais seriam, então, acredito que a maioria dos veterinários que estejam escutando aqui nosso bate-papo hoje, saiba interpretar talvez isso de uma forma melhor do que eu, mas quando o animal está com uma condição de estresse por calor, tá? Isso vai, primeiramente, como eu falei, reduzir o consumo de alimento. Esse animal também, ele aumenta a seleção de alimento, então ele vai principalmente reduzir a ingestão de fibra. E essa redução, como eu falei, vai interferir no rumen, lógico, na atividade ruminal, que ele tem menos alimento, isso vai interferir. Esse animal ele também vai ofegar mais. Então, como eu falei, é um primeiro mecanismo que o animal ativa para liberar, né, ou trocar calor com o ambiente. Esse animal também vai salivar mais, né, então vai babar mais. Essa saliva vai faltar lá no rumen e essa atividade, o pH no rumen, ele também vai reduzir. Isso vai, lógico, aumentar a acidose. E também, como o animal, lógico, vai reduzir o consumo de alimento, vai reduzir a produção de leite e também vai reduzir o teor de gordura nesse leite. Então, é uma cadeia, né? Uma cadeia, são uma coisa interferindo em outra. Um trabalho, eu não sei de onde, de qual, né, universidade foi que realizou essa pesquisa, onde se avaliou o consumo de matéria seca em 2 grupos de animais. Então, essa linha azul é um grupo que estava na condição de resfriamento, e na linha vermelha é um grupo que estava na condição sem resfriamento. Então, a gente observa que os animais de menos 45 até 0 seria o período, né, que os animais estavam secos, no 0 onde eles tiveram o bezerro, e depois o pós-parto, onde os bezerros nasceram.
A gente observa, então, que 45 dias antes do parto, os animais encontravam uma condição, os animais que estavam em estresse térmico consumiram menos matéria seca, e depois também que esses animais tiveram os bezerros, né, as suas crias, eles também tiveram um menor consumo de matéria seca quando a gente compara com o grupo de animais que estavam sendo resfriados. A gente observa, então, uma relação, uma diferença, dependendo do período, uma relação aí talvez de 2 quilos, ou quase 2 quilos de matéria seca por dia. Esse aqui, continuando, né, as análises daquele trabalho, esse aqui, então, seria a produção de leite daqueles 2 grupos que foram avaliados. Então, observe, se o animal consumiu menos, o da linha azul, então, teve uma produção maior, né, que é referente aos animais que estavam numa condição de resfriamento, e os animais que estavam em estresse térmico produziram menos. Então, observe aí que talvez essa diferença seja em torno, talvez, de 5 litros ou 5 quilos por dia, né? Então, você vê a grande diferença quando a gente promove uma condição de mais conforto para esses animais. E imagine esse efeito, né? Esse trabalho é um trabalho feito provavelmente lá nos Estados Unidos. Então, você imagina o efeito de promover o resfriamento para vacas no Brasil, onde, como eu falei, as temperaturas elas são elevadas quase que o ano inteiro. Aqui um outro trabalho realizado lá em Israel, onde esses pesquisadores colocaram 2 grupos, vou tentar riscar aqui para ficar talvez mais ilustrado. Então, tinham 2 grupos de animais, né? Esses 2 grupos, ali seria o consumo de matéria seca, então tinha o mesmo consumo de matéria seca, a mesma produção de leite, e aqui a eficiência alimentar que está relacionado a quanto de matéria seca o meu animal vai ingerir para produzir 1 litro de leite. Então, observe que as 3 primeiras condições são iguais, né? Então, eles tinham eficiência alimentar ali de aproximadamente 1,8. E aí, depois, o que aconteceu? Esses 2 grupos animais estavam em uma condição de resfriamento. E aí, o que esses pesquisadores fizeram? Eles colocaram o grupo 2 numa condição sem resfriamento e manteve o grupo 1 numa condição de resfriamento. A gente pode observar, então, que o consumo de matéria seca do grupo 2 ele diminuiu em relação ao mês anterior, né? Então, a gente observar aqui, em relação ao mês anterior, esse consumo ele diminuiu. E aí, o que eles fizeram, esses pesquisadores? Eles pegaram o consumo de matéria seca, para não ficar desbalanceado, né, 24,4, e reduziu também o consumo de matéria seca desse grupo 1. Então, eles observaram o seguinte, que a produção de leite desse grupo 2 foi menor, porque estava na condição de estresse térmico. E esse grupo 1, mesmo reduzindo o consumo de matéria seca para eles, reduziu, mas foi melhor que uma condição de estresse térmico. E aí, que a gente observar aqui, a eficiência alimentar, ela foi igual ao período anterior, mesmo reduzindo o consumo de matéria seca por esses animais, e observe a eficiência alimentar desse grupo 2. Ela reduziu drasticamente, derreteu a eficiência alimentar desse grupo 2. Observe a importância de se promover o resfriamento ou colocar o animal numa condição de melhor conforto térmico, para que ele possa produzir, para que ele possa, principalmente, né, leite em quantidade e leite em qualidade. Aqui é um outro trabalho também feito lá em Israel, onde se avaliou a taxa de prenhez, né, se avaliou o efeito do estresse por calor na produção.
Então, aqui eu tenho a taxa de concepção dos animais. Deixa eu só voltar aqui. Errado, isso. Tem aqui a taxa de concepção desses animais num período de inverno e verão. Então, laranja seria o verão e o azul o inverno. Então, observe, temos dois grupos, né? Um onde teve um resfriamento intensivo e um outro moderado. Então, nessa primeira fase, que são animais de alta produção, teve uma redução na concepção, na taxa de concepção, nos dois grupos. E nos animais de baixa produção, observe esse último grupo aqui, ó, o moderado, né? Onde a taxa de concepção dele foi lá embaixo, reduziu, né? Derreteu a taxa de concepção desses animais. Você vê que o estresse por calor ele afeta também a reprodução. E aí, por isso que observa a maior taxa de mortalidade, né? Influencia na qualidade do colostro, né? Enfim, é uma cadeia de desvantagem ou de malefícios, vamos dizer assim, que vem atingindo o animal em todas as fases. Esse outro trabalho também do Monteiro, ele avaliou... aqui também são o grupo de animais, então azul, animais que estavam em condição de resfriamento, e aqui os animais que estavam laranja, os animais que estavam numa condição de estresse térmico. Então a gente observa, por exemplo, as semanas após os partos, né, que a produção de leite dos animais que estavam numa condição de conforto, de resfriamento, de conforto térmico, ela foi maior, né? Eu acredito que aqui mais talvez uns 7 quilos de leite por dia do que os animais que estavam numa condição de estresse térmico. Então isso aí isso é visível, né? Então se promover condições, como eu falei no início, e vivemos um país muito quente, né? E até hoje você não vê essa ideia de promover condições, né, de bem-estar para os animais, não vê de forma muito difundida entre os produtores. E a importância de nós, como técnicos, de levar isso de forma mais racional, mostrar para o produtor que a importância de se promover, os benefícios que se tem em adequar o ambiente. Isso vale tanto para animais que são criados a campo, animais criados em instalações, enfim. Como ele pode promover essas condições e, na maioria das vezes, são formas até simples de se adotar. Vou mostrar mais à frente algumas fotos de algumas modificações simples que tiveram resultados interessantes. Bom, e aí como eu acredito que todo mundo também já conheça essa tabela ou já calculou o ITU ou o HTI, né? Mas só para ilustrar, né? Eu gosto de mostrar isso muito para os produtores, como a gente faz então para mensurar as variáveis ambientais ou como o produtor ele vai mensurar, né, as informações para que ele tenha uma resposta, né? Ele quer saber se aquele ambiente onde os animais estão sendo criados se é estressante ou não para as suas vacas. Então aqui uma tabela muito simples, onde a gente tem uma leitura da temperatura do ar e também uma condição de umidade relativa, e aí associando essas duas variáveis, nós temos uma condição um índice, né? Então, uma condição que vai classificar qual é o meu HTI, né? O meu ITU, e aí eu tenho uma noção de como esse animal está. Eu posso utilizar também equações, talvez seja uma forma não muito legal para você mostrar isso para um produtor, né? É uma forma também difícil, você vai precisar de uma calculadora, enfim, ou uma planilha do Excel para fazer esses cálculos. Essas equações ficam mais para a gente que está na academia mesmo, quando a gente tem um volume muito grande de dados, então a gente quer avaliar, por exemplo, igual eu fiz recentemente, as condições dentro de uma instalação ao longo de um ano. Então você pega uma planilha
com mais de 100 mil dados, né, usa essa equação para calcular o ITU, por exemplo. Mas uma forma, como eu falei, muito simples, é utilizando esse gráfico de cores. E aí, como eu falei, né, como pode se mensurar? Existem diversos sensores no mercado. A AliExpress, eu acredito que pode ser em torno de R$300 esses sensores. E aí você instala lá dentro da instalação e deixa lá medindo mais ou menos a altura dos animais, mais ou menos 1,5 m, 1,7 m, ali próximo aos animais, e deixa coletando lá durante um tempo. Tá? E aí, como eu falei, de acordo com os valores medidos por esses sensores, né, eu vou ter uma classificação do meu HTI. E aí, qual seria, então, essa classificação? Então, ali no rosa tem uma condição de conforto, né, os animais não estariam confortáveis no ambiente. Depois, tem um estresse leve, então a frequência respiratória já começa a aumentar, já se observa uma redução na produção de leite, aumenta-se a temperatura corporal desses animais. Depois, no verde, temos uma condição de estresse ameno, né? Aumenta mais ainda a frequência respiratória, observa-se problemas na reprodução dos animais, temperatura corporal próxima a 39. No amarelo, temos uma condição de estresse moderado, começa a aumentar também a frequência respiratória, temperatura corporal 40 graus, aumenta muito a taxa de mortalidade de bezerro. Estresse grave, né? A frequência respiratória altíssima, acima de 120 ou próximo a 120. Temperatura corporal 41. Nesse aqui já seria um caso que o animal já está beirando a morte, né? Estaria no extremo, ele está no limite. Acima disso, né, vamos dizer que o nosso ITU, a gente mediu o ITU, né, deu a temperatura, por exemplo, de 42 graus, uma umidade relativa de 80 graus. Então, se a gente aproximar aqui, talvez seja algo aqui, ó, 102, né? Eu teria uma condição de emergência, aí pode preparar a vala para levar essa vaca, que ela já estaria morta. Então, são condições que o produtor ele deve observar, é uma forma muito simples de se mensurar, para ele saber qual a condição que esse ambiente, que esse animal está vivendo. E, a partir dessas informações, tomar alguma atitude para que possa reverter alguma condição de estresse. Um outro índice também bastante utilizado é a entalpia, né, que está relacionada principalmente à quantidade de energia contida na mistura de vapor d'água. Da mesma forma, a gente tem valores de temperatura do ar e umidade relativa. Você pode observar que a equação ela é um pouco mais complexa e ela exige também o valor da pressão atmosférica do local. Mas talvez a classificação dela seja um pouco mais simples, que só existem 3 classificações: conforto, alerta e perigo. Então, de acordo com as condições da temperatura do ar e da umidade relativa, eu tenho, né, a minha classificação da entalpia. Aqui só um exemplo de como normalmente a gente aqui na universidade instala os sensores, né? Aqui a gente coloca um sensor de temperatura e umidade dentro desses protetores, que esse aqui nada mais é do que um tubo de PVC perfurado, e esse sensor fica mensurando ali as variáveis ambientais, né, de acordo com a programação pré-definida. Esses dados são muito importantes, principalmente quando você coleta em diferentes pontos, em vários pontos. Nesse caso, se eu não me engano, são 36 pontos. Então, nós dividimos o galpão em 36 pontos. Esse aqui seria uma instalação com ventiladores de alta velocidade do ar, que seriam ventiladores comuns, aqueles pequenos. Uma instalação com ventilação natural. E
essa instalação é uma instalação com ventilador de teto, né? Você pode observar aqui que talvez lembre um ventilador de teto, aqui os ventiladores menores, aqui sem ventilador. E aí foram instalados 36 sensores nas 3 instalações. E esses dados ele auxiliam né, de mapeamento, principalmente para verificar quais as regiões onde tem alguma anomalia na minha instalação. Então, por exemplo, aqui, de acordo com o ITU, né, nessa instalação, os animais estariam em conforto somente se estivessem aqui, ó. E a outra região, talvez um estresse moderado, né? Aqui a gente observa, por exemplo, uma instalação com ventilação natural, toda com estresse moderado. E aqui o ventilador de teto, grande parte dessa instalação está numa situação de talvez de conforto. Então observe que então a gente consegue mapear e tomar algumas medidas, né, para que todo esse ambiente seja confortável. Isso a gente vai entender porque às vezes, por exemplo, é muito comum observar instalações que têm ventilador de teto, porque que as vacas ficam muito embaixo do ventilador, né? Então, justamente isso, porque as regiões periféricas da instalação provavelmente não tem uma condição de conforto adequado e os animais vão ficar onde está mais confortável para eles, justamente embaixo do ventilador. Aqui um outro trabalho. Tá. Esse é um trabalho que eu gosto também de mostrar para os produtores da importância e o perigo de se utilizar dado de internet. Eu vejo muita gente, por exemplo, falar, olha, vou ver qual o THI aqui na minha propriedade ou na minha fazenda. Eu abro o aplicativo, né? E tem vários aplicativos, né, para celular que faz esse cálculo do THI para você. Só que esses dados são dados de estação meteorológica e esses dados eles não representam as condições encontradas dentro de uma instalação. Então, por exemplo, essa linha verde é uma linha do THI medido com dados de uma estação meteorológica. Essa linha vermelha é um THI medido por meio de sensores dentro da instalação. E a linha azul é um THI medido de sensores presentes nos colares da vaca. Então, observe que até mesmo quando eu coloco um sensor dentro da instalação, eu posso ter uma informação equivocada sobre as condições ambientais dentro da minha instalação. Então, é muito importante e perigoso utilizar dados de internet, porque ele não vai te dar a informação precisa. Tá? Eu, por exemplo, vi uma empresa de ventiladores que utilizava o dado de internet para controlar a rotação dos ventiladores. Não tem uma coisa que não tem cabimento nenhum, né? Às vezes a instalação está muito longe da propriedade, e aí você vai utilizar um dado de internet, então não tem condição. Aqui, um trabalho também onde se avaliou a frequência respiratória, qual seria a relação entre a frequência respiratória e a temperatura corporal. E é um dado essa é uma relação muito legal de se fazer, né, de se avaliar na propriedade, de forma muito simples e direta, porque de acordo com a frequência respiratória que o animal apresenta, eu tenho uma ideia, uma estimativa de como está a temperatura corporal dele. Então, por exemplo, se a frequência respiratória ela é maior do que 60, eu vou ter uma condição de temperatura corporal acima do limite de conforto, que é aproximadamente 39 mais ou menos, 39,1. E frequência respiratória é uma forma muito fácil de se observar o animal. Então, você para ali um tempo, né, fica observando os animais e observa ali o movimento do flanco do animal, né, com cronômetro você tenta medir aí qual seria
os movimentos por minuto que aquele animal está fazendo. Lógico que necessita um pouco de prática, mas eu acredito que em pouco tempo a pessoa, né, com bastante contato pega essa prática de forma muito fácil. Lógico que existem sensores também para se medir essa frequência respiratória de forma mais precisa. E aí, como eu falei, né, de acordo com as condições, de acordo com a frequência respiratória, eu posso ter, então, as condições de estresse, né, atenção, enfim, estresse severo. Essa aqui, pessoal, esse aqui é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, onde a gente... Deixa eu ver se eu tenho como... onde os animais eram criados num sistema fechado, num sistema túnel, onde se teoricamente falam que é mais confortável, por ter uma condição climatizada lá dentro. E o que aconteceu nessa instalação? A energia acabou, esse proprietário não tinha gerador e as cortinas abriram. Então, como dentro dessa instalação ela tem uma condição de temperatura próxima ali à zona de conforto e umidade muito elevada, quando a energia acabou, a temperatura começou a aumentar demais, só que a umidade relativa já estava alta. E aí, eu acredito que em 15, 20 minutos os animais entraram em estresse térmico. Eu vou ver se eu consigo aqui. Observe esse animal, como ele está sofrendo, né? A frequência respiratória dele. As vacas todas em pés. Então, é um animal que está sofrendo muito, né, por calor, porque as condições dentro da instalação não são adversas para ele. Então, imagine um produtor que teve um investimento tão alto nesse sistema fechado, com cortina, com exaustor, com painel de resfriamento, vem uma situação como essa, né? Se fosse o meu caso, eu pensaria que tinha jogado dinheiro fora. E aí, forma-se medir a temperatura corporal, essa que estou mostrando aqui do lado esquerdo, não é a mais adequada, mas posso medir a temperatura superficial do animal. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a temperatura superficial é uma medida, né, uma variável que dependendo da cor do pelo do animal, se esse pelo está molhado, enfim, isso pode variar muito. Mas é uma forma de se medir. O mais ideal é utilizar um termômetro veterinário, aí você pode introduzir no reto ou na vagina das vacas. E se você quiser monitorar durante mais tempo, você pode utilizar esses bottom, que são sensores de temperatura, onde você pode introduzir e deixar normalmente deixa em torno de 5 dias. E aí você vai monitorar a temperatura intravaginal dessas vacas durante um certo período. Então você consegue monitorar principalmente sistema de resfriamento. Será que aquele sistema de resfriamento está sendo eficiente para promover uma condição de conforto para a minha vaca? Então, nesse caso, é interessante usar esse sistema que eu acabei de falar. E aí existem algumas estratégias para se reduzir o estresse térmico das vacas. Então, oferecer água abundante, né? Já falei também, mas a água tem que ser potável. Fornecer sombra, né? Reduzir a distância até a ordenha. Eu vou mostrar daqui a pouco uma foto de um produtor onde as vacas tinham que caminhar uma distância muito longa para chegar até a ordenha. Reduzir o tempo na sala de espera, né? E também promover uma condição de resfriamento. Vou falar também mais à frente alguma coisa sobre isso. Então, esses seriam as 5 principais estratégias. Você vê que algumas, o custo é muito baixo, por exemplo, fornecer sombra ou água para os animais. Então, o custo é muito baixo isso para o produtor, né? Pensar numa sala de ordenha mais próxima, talvez, de sua instalação, para que eles não possam caminhar tanto. São alguns pontos, né, que
que o produtor ele não vai ter muito gasto, né? Não vai ter um investimento muito grande para se promover. Um exemplo, né? Por exemplo, um animal bebendo uma água nessa condição, né? Não sei nem se é uma água, talvez seja sei lá, um lodo ali. Então, como esse animal vai saciar sua sede de forma, né, adequada? Não tem como. Muito comum, eu que visito bastante instalações, é encontrar bebedouros com problema, né? Então bebedouros vazios, ou bebedouros, esse é o caso de uma instalação compost, acredito que vocês devem ter visitado alguma, onde essa instalação ela tem, ela não tem pista de alimentação concretada. Então essa instalação ela tem, o grande problema dela é alocar bebedouros. Então normalmente os bebedouros são alocados na extremidade. Então imagina um animal que está no meio da instalação ter que percorrer uma grande distância. Normalmente são instalações muito compridas, né? Então tem que caminhar longa distância para beber água. É um outro ponto que você vê qual é um investimento grande numa instalação como essa e não se pensou de forma talvez racional para que os animais possam beber água. Um trabalho realizado aí por Pires, onde se avaliou, na verdade, aqui é uma tabela onde se mostra a ingestão de água de acordo com a categoria dos animais. Então, lógico, animais que produzem mais leite, ele vai ter uma ingestão maior de água, e essa ingestão também ela vai ser influenciada de acordo com a temperatura ambiente. Isso acontece com a gente. Um dia muito quente, a gente vai beber mais água. No meu caso, eu bebo mais cerveja, né? Então, minha esposa briga muito comigo, mas quando morava no Mato Grosso, eu estava até preocupado comigo, porque o consumo de cerveja lá era altíssimo, por causa das condições ambientais, era um ambiente muito quente. Então, um exemplo, né? Então, vacas, né? Uma condição de estresse, não tem sombreamento nenhum. As vacas vão deitar onde? No local onde ela é mais fresco, numa superfície úmida. Então vão ter contato diretamente aí da região do úbere com a região, né, com um piso sujo, com um dejeto. A possibilidade de ter um aumento de CCS no leite é altíssima, a possibilidade de ter mastite esse animal aumenta também. Mesmo, você vê um exemplo, né, o produtor ele investiu, né, um volume de dinheiro muito grande para se construir uma instalação, e o animal dentro da instalação não tem uma sombra, não tem, né, tem uma exposição direta da radiação solar. Então, se fosse no meu caso, fosse um produtor nesse caso, eu ficaria muito decepcionado comigo, né? Fiz algo muito errado, ou não tive orientação, não sei. Né? Mas o que eu tentei promover ali para os meus animais não foi atendido. Esse caso é um caso em Anápolis, e é um caso muito simples, com um erro muito banal, que é a orientação da instalação. Então, o produtor ele orientou de forma errada, no sentido norte-sul, e aí toda a radiação solar ela incide na área da cama. Então, se eu tenho uma instalação, construo uma instalação com uma cama macia para minhas vacas ficarem maior tempo deitado nessa cama, e eu erro num detalhe básico, que é a orientação. Então, observe nessa foto que não tem nenhuma vaca deitada na cama. As vacas estão deitadas no corredor. Então, é um investimento jogado fora, e a gente começa a ver os puxadinhos, né, as gambiarras que fazem na instalação para se tentar minimizar esse impacto. Então, aqui é um exemplo, né, que essa da esquerda, uma instalação aqui em Coqueiral, onde o produtor tinha uma certa incidência da radiação do sol, principalmente na linha de comedouro, e ele plantou uma espécie, talvez um cipó, uma espécie ali que bloqueou. Isso promoveu uma condição de conforto muito legal nessa região. Lógico, atrapalha a ventilação natural, mas mantém um ambiente mais agradável. Essa foto da direita é chama lá na Holanda de Cow Garden,
que é uma instalação onde tem todo um conceito de bem-estar, de conforto, né? E onde é uma instalação que ela não visa não somente o conforto dos animais, mas também o bem-estar social. Então, as pessoas devem olhar aquele sistema e devem sentir agradável, de forma que o produtor, né, elas entendam que o produtor promoveu uma condição de bem-estar para esses animais. Que é um trabalho que mostra a importância de se orientar a instalação de forma adequada, né? Esse Smith aqui avaliou a frequência respiratória só mudar aqui para a caneta, avaliou a frequência respiratória em instalações orientadas no leste-oeste e norte-sul. Então, observe que de manhã, à tarde e na média também, as instalações que estavam orientadas norte-sul, os animais tiveram a frequência respiratória maior. Então, se lá nos Estados Unidos os animais apresentam a frequência respiratória maior, então imagine aqui no Brasil, né? Como eu falei, evitar distâncias longas para que esses animais possam ter acesso à ordenha, né? Aqui em Minas Gerais às vezes é difícil, mas eu vejo muito aqui rampas, né? Escadas, animais caindo em rampa, escada, porque foi mal dimensionado. Essa aqui é uma agropecuária, uma fazenda próxima aqui a lavras, né? Então os animais, aqui é um sistema fechado, um compost fechado, os animais tinham que caminhar toda essa região em vermelho aqui. Isso dava em torno de uns 350 metros para ir e 350 metros para voltar. Então cada ordenha o animal andava em torno de 700 metros diariamente. Então se fossem 2 ordenhas, 1 quilômetro, 1,4 quilômetro. É muita coisa, né? E quando a gente visitou lá, tinha algumas vacas com problema de casco, e era uma situação que até deixava assim, um pouco comovida, de dó mesmo dos animais, tentando, né, caminhar longas distâncias com algum problema na pata. Que é só um trabalho para ilustrar qual seria o impacto, né, da distância que esse animal vai percorrer. Então, por exemplo, aqui, só para ilustrar, né, nesse trabalho se avaliou o gasto de energia metabolizável para uma vaca aí de aproximadamente 550 quilos percorrer 1 quilômetro num terreno com diferentes declividades. Então, por exemplo, se uma vaca caminhou 1 quilômetro num terreno de 10%, que é muito comum aqui em Minas Gerais, tá? Aqui na região sul de Minas, então, ela vai ter esse gasto aqui de 0,631 milical aqui, o gasto de energia, o consumo de energia. Ela vai ela vai necessitar, então, de um aumento aqui no consumo, né, para manter, né, esse gasto de 4,8%. Mas o importante aqui, ó, o equivalente isso na produção de leite, ou seja, a vaca, para percorrer 1 quilômetro, ela vai gastar ou deixar de produzir meio litro nessa condição. Então, seria meio litro, né? Se a gente for pensar meio litro em uma vaca, é pouca coisa, mas se o cara tem 100 vacas, né? Pode ser uma quantidade já considerável. Isso em cada ordenha, né? Se fizerem 2 ordenhas, a gente pode estar falando aí em 100 litros, né? Se for 100 vacas. É muita coisa, né? Bom, e aí outro ponto importante que a gente que é técnico deve observar é a importância do local onde esses animais vão ficar descansando. A vaca ela precisa de um ambiente, uma condição de uma cama macia e confortável para descansar. Isso vai ser positivo, vai ser a vantagem, né? Vai ser benéfico, principalmente por aumentar o fluxo de sangue no útero dos animais. Isso também vai aumentar o tempo de ruminação desses animais, né? Se aumenta o tempo de ruminação, vai também melhorar a eficiência
digestiva do alimento que está no rumo desse animal. Isso também vai melhorar também a produção de alguns hormônios, né, esse somatropina aqui, nas vacas. Então, são alguns pontos que é muito benéfico o animal ficar maior parte do tempo deitado. E também, se esse animal fica mais tempo deitado, ele vai ter menos problema de casco. Que é um trabalho onde foi feita uma relação, avaliou-se a relação da produção de leite em função do período, né, do tempo que os animais permaneciam deitados. E a gente observa que quanto mais tempo que os animais ficam deitados, maior vai ser a produção. Como eu falei, né? Mais leite está sendo destinado à região do úbere e mais leite esse animal vai produzir. Só para exemplificar, né, o que foi concluído desse trabalho é que a cada 1,5 kg de leite, uma vaca vai produzir aproximadamente 1,5 kg de leite a cada hora a mais de descanso. Então, você vê o quanto que esse produtor ele pode estar ganhando simplesmente por promover uma condição melhor para a vaca ficar mais tempo deitada. E aí, como eu falei, né? Então, outro ponto importante... uma forma de a gente observar na fazenda, de forma muito prática, se as vacas estão deitando, de forma eficiente, é a gente, após mais ou menos 2 horas após a ordenha, a gente observar aqui na área de descanso. Estou mostrando aqui o compost barn, talvez porque seja uma instalação mais fácil de se observar, mas isso pode ser utilizado também no freestall ou na vaca que é criada em pasto, né, em piquete. Então, a gente observar se as vacas, né, após 2 horas após a ordenha, se pelo menos 80% desses animais estão deitados. Um exemplo é esse aqui, né? Uma vaca, os ventiladores estão desligados. Olha, observe o que as vacas estão fazendo, elas estão em pé. Ou seja, estão em desconforto térmico, as vacas vão ficar em pé. Os primeiros sinais que os animais vão, né? Os primeiros comportamentos dos animais vão fazer é ficar em pé, justamente para promover uma maior área de troca de calor com o ambiente. Não dando certo ficando em pé, eles começam a aumentar a frequência respiratória. E é muito importante, como eu falei, né? A vaca é um animal muito grande, então ele precisa de um espaço, principalmente para deitar e levantar. Observe que essa vaca, né, ao se levantar, né, ela ocupou um espaço maior ali do que estava, um espaço maior do que seu espaço corporal, justamente devido ao movimento que ela faz com o corpo. E esse espaço ele é muito importante, ele vai ser influenciado, lógico, de acordo com a raça do animal, de acordo com a categoria do animal, principalmente para a gente dimensionar na área de cama. No caso do freestyle, deve-se garantir aí, pelo menos 2,70 m, né, comprimento de cama, a área de cama ali mesmo tem que ter pelo menos 1,80 m, a altura ali de 20 centímetros, a altura do neck rail, que se não ninguém conhece, que é essa barra aqui. Opa. Essa barra aqui, que é o neck rail, ele deve ter pelo menos 1,25 m, ou seja, lógico, e essas medidas, como eu falei, elas vão ser diferenciadas de acordo com a raça do animal, categoria, enfim. E obedecendo essas medidas, a gente vai ter uma condição como essa, né? Tipo, chega numa instalação, por exemplo, a gente vê os animais deitados de forma confortável. No caso de instalações, de uma instalação compost barn, onde a área de cama é uma área coletiva, uma área aberta,
densidade animal tem que ser no mínimo de 10 metros quadrados por animal. Lógico, se eu tenho categorias de animais diferentes, por exemplo, novilhas de 5 a 6 metros quadrados por animal, vaca seca de 6 a 8 metros, pré-parto 15 metros quadrados por animal. Então, é importante que a gente obedeça essa... É muito comum que o produtor, por exemplo, construa uma instalação com posto de barra e coloque mais animais, ou então faz um projeto para o limite de animais que ele tem em lactação. Isso ao longo de um ano, por exemplo, ele vai adquirindo mais vacas, ou mais vacas vão ficando em lactação, e ele vai introduzindo essas vacas na instalação. O que ocorre é que a densidade animal ela vem reduzindo muito, e aí tem alguns impactos, principalmente no espaço para que esses animais possam deitar, né, se locomover, enfim. O exemplo dessa instalação aí, você vê que os animais estão bem... E embaixo dessa foto a gente observa como é a situação da cama, né? Eu tenho muito indivíduo sobre uma cama orgânica, e essa cama tem uma contribuição muito grande de dejeto, ou seja, umidade. Tem uma contribuição muito grande de pressão, né, compactação das patas. A possibilidade dessa cama vir a ficar uma condição inadequada, ela é muito grande. Aqui é um trabalho realizado por, lá acredito também nos Estados Unidos, onde se avaliou na instalação freestyle camas em areia, tempo que os animais ficavam deitados em camas de areia e colchões, né? E esse trabalho mostra a importância da cama ser confortável. Então, se eu tenho uma cama que não é confortável, meus animais vão ficar menos tempo deitados. E também a taxa de lotação ela vai influenciar muito na porcentagem, na quantidade de animais que estão deitados. Esse trabalho também ele avaliou de acordo com a lotação na instalação, que aumentando a taxa de lotação, eu vou ter uma redução na quantidade de animais que vão ficar deitados. A gente tem que respeitar o espaço do animal. Para que ele possa ter o comportamento, expressar seu comportamento, para que ele, né, possa caminhar, possa interagir com outro animal, e também para que não possa ter uma disputa por área de cama, né? Isso é muito importante. Também há uma preferência dos animais, um trabalho realizado aí com vários outros trabalhos, né? Onde se avaliou a preferência dos animais por de acordo com se a cama era seca ou se a cama era úmida. Então, a gente observa, de acordo com esses trabalhos, que os animais também têm a preferência, esse amarelo escuro aqui, seriam camas secas, né? E esse amarelo claro, camas úmidas. Isso tanto no freestyle, tanto em piquete, tanto no compost. Talvez seja mais fácil visualizar o efeito do teor de umidade de uma cama num compost barn, mas a gente pode observar que nesses trabalhos que as vacas ficaram mais tempo deitadas quando as camas estavam secas. Então, a importância de se manejar essas camas de forma adequada, sempre estar removendo ali ou incorporando os dejetos, para que esses animais possam ficar o maior tempo possível deitado. E aí, uma outra forma, né, como eu falei anteriormente, de promover o conforto é por meio do resfriamento dos animais. Dentre eles, temos a ventilação, que é um processo também de aumentar a eficiência de troca de calor com o ambiente. Resfriamento dos elementos construtivos, ou seja, quando eu molho uma superfície de alguma estrutura numa instalação, por exemplo, para que a temperatura dessa estrutura venha a reduzir e que eu consiga garantir uma condição mais confortável. Isso é muito comum, vou mostrar à frente, que ocorra principalmente no telhado. Então, molhar a superfície do telhado é algo positivo que pode ser feito.
Resfriar o ar, talvez a gente conheça, seja mais comum, né? A gente introduzir, então, aumentar a umidade do ar, de modo que a temperatura reduza. E resfriar o próprio animal também é uma outra forma que nós, como técnicos, já temos mais familiaridade, que é molhar o animal. A ventilação ela pode ser realizada de forma natural ou de forma mecânica. Tá? Lógico, para ocorrer uma ventilação natural, tá? Exige alguns princípios, né? Lógico, a gente vai depender das condições da natureza. Então, a grande desvantagem da ventilação natural é porque é uma ventilação que não é constante e às vezes não é abundante. E para que ocorra uma ventilação natural, é necessário que ocorra ou um gradiente de temperatura em diferentes pontos da instalação. Então, por isso que eu coloquei aqui no meu desenho uma temperatura menor, uma temperatura maior do outro lado, maior aqui também. Essa diferença de temperatura em diferentes pontos da instalação vai ocorrer, na verdade, um gradiente de pressão. Então, a pressão ela tende a ir do menor local para o maior. Por isso que há um deslocamento de uma massa de ar. E por isso que é importante que se promova ou se deixe aberturas na instalação. É a mesma coisa a gente pensar que uma massa de ar possa entrar por uma janela se a porta, por exemplo, não está aberta. A massa de ar ela não vai entrar porque está fechada, então ela tem que entrar e sair por outra extremidade. Então, se eu quero uma ventilação natural abundante, eu nunca posso bloquear, né, por meio de uma plantação, uma construção, enfim, que essa massa de ar adentre a minha instalação. Um exemplo aqui, logo nos Estados Unidos, então construiu muito próximo ali como essa massa de ar entra, não tem como usar cortinas, né? Lógico, dependendo da condição, uma chuva muito forte, ou orientar errado a instalação, vou ser obrigado a usar cortina. E eu vou ser obrigado, então, a utilizar a ventilação mecânica. Então, a ventilação natural ela é uma forma, talvez, a gente economizar, né, o uso de energia para movimentar a ventilação mecânica. Um exemplo também que construiu uma estrutura grande aqui na extremidade, então uma ventilação mecânica comprometida. A própria topografia do terreno é muito comum aqui em Minas Gerais, bloquear a entrada do ar, então pode complicar também. Estruturas muito largas, né? No caso, muito comum no sul do país, galpões muito largos. Então, o desafio do ar, para a massa de ar cruzar essa instalação ela é maior. Então, a tendência de ter uma baixa eficiência de uma ventilação natural é maior também. É importante que eu não vou falar agora da parte de dimensionamento dessas aberturas no lanternim, na cumieira, mas é importante que se deixe a abertura na cumieira. Né? Pode ser de diferentes formas, para que justamente ocorra esse efeito, a gente chama de chaminé, né? Para que a massa de ar quente, então, ela saia por essas aberturas e uma massa de ar nova, mais fresca, possa estar adentrando a minha instalação. Se eu não consigo uma ventilação natural de forma abundante, eu utilizo, então, a ventilação mecânica. E quase sempre a ventilação natural ela não é abundante. É só se você construir, talvez, uma instalação num local alto e que tem uma boa corrente de ar. Mas, normalmente, a ventilação, uma instalação somente com ventilação natural é muito difícil. Mas a ventilação mecânica, ela depende, então, da densidade animal, né, da quantidade de animais que tem na minha instalação, do tipo de construção e das condições climáticas do local. Ou seja, um local mais quente, né, eu vou ter que promover, então, uma ventilação mais eficiente do que um local talvez frio. Né, ou uma estação do ano, principalmente, ocorre muito no inverno. Então, no inverno, normalmente,
e dependendo da região, deve-se fornecer, então, uma ventilação mais para renovar o ar do que no verão. No verão, você tem uma condição mais extrema. Lógico, depende da condição, do local onde vai ser implantada essa ventilação mecânica. No caso de instalações, é muito comum em instalações com port de Barney, por exemplo, a gente vê esses dois tipos de sistema de ventilação, que são os ventiladores de alta rotação, que a gente chama de LVHS. Esses ventiladores, eles têm uma grande velocidade do ar, promovem uma grande velocidade do ar com baixo volume. E os ventiladores de teto, que a gente chama de HVLS, que são ventiladores que têm uma baixa velocidade do ar com um grande volume de ar. Então, eles deslocam uma massa muito grande de ar, lógico, em função aí das suas pás, mas a velocidade do ar, quando comparado com os ventiladores LVHS, ela é menor. E é muito comum, nesse tipo de ventilador, a gente observar a aglomeração de animais aqui embaixo, porque talvez uma questão de distribuição do ar, né, ou a condição de conforto ou de bem-estar para esses animais seja observada mais aqui embaixo. Esses ventiladores podem ser distribuídos ao longo do comprimento da instalação ou cruzando a instalação. Aqui é o ventilador de teto. E aqui está sendo muito comum, mas era mais comum nos países, nos Estados Unidos, por exemplo, país com clima temperado, mas em função dos problemas no período do inverno, são os sistemas fechados, que a gente chama de cross ventilation, onde em uma extremidade eu tenho uma placa de resfriamento e na outra extremidade eu tenho exaustores que vão puxar, né, o ar. Esse ar ele vai então cruzar o material, vou falar daqui a pouco, né, e vai ocorrer então uma troca de calor aqui nesse material, promovendo então condições mais adequadas dentro dessa instalação. É muito importante que os ventiladores, né, ocorra uma manutenção nesses ventiladores. Isso aqui é então, imagina como eu vou ter uma ventilação adequada com um ventilador numa situação dessa. Uma coisa muito simples do produtor, simplesmente vai lá e limpa, né, tira esse ventilador talvez, passa uma escova, enfim. Nessa instalação em São Paulo, os ventiladores estão sem a hélice. Então, como vai ter vento se o ventilador não tem hélice? Às vezes é alguma engenharia nova que a gente não conhece, mas o ventilador sei lá, né? Enfim, não tem hélice, então não tem condição. Na verdade, não tem ventilador, né? Se não tem hélice, não tem ventilador. É igual um carro sem roda. Não tem carro, né? Por enquanto, né? Talvez futuramente invente o carro que voa, né? E é o que eu estou falando aqui hoje acaba sendo algo ultrapassado, né? Mas enfim. Um outro, eu acredito que ocorra com vocês também, técnicos, né? Como indicar ou como selecionar o melhor ventilador para o produtor. E essa foi uma dúvida que ocorreu comigo também ao longo do período que muito produtor queria fazer projeto e a gente não sabia como selecionar, por onde ir, porque no mercado, comercialmente, a gente encontra diversas marcas que prometem mil maravilhas, né? E aí eu montei essa tabela faz parte de um livro que nós escrevemos recentemente. Essa tabela, nós colocamos, por exemplo, aqui... Oi? Não, nada. Não. Nós colocamos aqui o número de hélices, né, os modelos, né, eu não quis colocar o nome da marca aqui para não ficar... não ter problema depois, né, o pessoal não gosta muito, mas eu coloquei o número de hélices que cada ventilador tem, o diâmetro, e observe o seguinte... Esse ventilador modelo A tem um diâmetro de 1,52, potência de 1,5 cavalo e capacidade, ou seja, a vazão dele é de aproximadamente 86 mil metros cúbicos por hora. E esse outro ventilador H, ele tem o diâmetro
igual, potência igual, mas olha a capacidade que esse ventilador tem. Então, se a gente for avaliar a eficiência, a gente tem uma eficiência quase que o dobro, né, de uma para outra, quase que o dobro, quase 1,5 talvez. Ou seja, o produtor, ele adquiriu, né, se ele adquiriu o modelo H, ele adquiriu um ventilador que está produzindo menos vento e consumindo a mesma quantidade de energia. E quando a gente fala em produção de leite, né, para quem briga por centavos no litro de leite pago, você imaginar que o produtor ele vai ter uma redução, talvez, aí na conta de energia de talvez 3 mil, 4 mil reais, é algo muito, né, algo muito expressivo. Bom, um outro ponto importante, nós que somos né, consultores, que vamos informar os produtores como que a gente deve fixar os ventiladores. E não é aconselhável a gente fixar por meio de cabos. É importante que a gente fixe os ventiladores em estruturas fixas, rígidas. Por quê? Parte da energia, da potência que esse motor está empregando para gerar essa hélice, ela está sendo perdida justamente nesse movimento de vai e vem. Pode ser pouco, mas tem uma perca de energia devido a esse movimento de vai e vem desse ventilador. Então, se você ficar observando os ventiladores, você vai ficar vendo que eles ficam movimentando. E esse movimentar dos ventiladores ocorre ali uma perda de energia. Então, é importante que esses ventiladores sejam rígidos, né, travados na estrutura. Agora, isso não é válido, não estou falando isso para vocês saírem falando isso em campo, porque isso pode dar problema. Por que dá problema? Isso só é válido se o ventilador é balanceado. Se o ventilador ele não é balanceado, o que seria balanceado? Se o ventilador fica trepidando, é sinal que tem um desbalanceamento nas hélices. E se ele travar esse ventilador na estrutura, pode ocorrer um excesso de trepidação, e isso abalar, inclusive, a estrutura do galpão do produtor. Então, tomar cuidado com isso também. Essas correntes ou cabos são usados justamente para reduzir essa vibração que esses ventiladores empregam. Um outro ponto também, ventiladores com correia e polia, também há um gasto, um desperdício de potência nesse tipo de ventilador. Esse aqui é um outro dispositivo que também, aqui no caso esse aqui, que também há um desperdício de energia aqui, tá? E aí a gente observa que essa perda de aproximadamente 15%, e essa perda ela é em forma de calor. Tá? Então, o que poderia estar sendo transformado em rotação das hélices, ela está sendo perdida para o meio ambiente em forma de calor. Então, se possível, né, evitar esse tipo de ventiladores com correia e polia, para não ter esse problema. Como eu falei, um outro ponto importante, então, resfriar o elemento construtivo. Então, o telhado, como é uma área muito grande na instalação, e a incidência de radiação solar nessa área é muito grande, resfriar, molhar esse local é algo muito benéfico. Um trabalho que nós fizemos, a gente observou que a diferença de temperatura na parte superior e inferior da cobertura, ela era próxima a 8 graus. Então, isso é algo que, dependendo se for uma região que chove bastante, pode pensar em captar água da chuva e utilizar essa água da chuva para resfriar a superfície do telhado. Uma outra forma é resfriar o ar, né? Eu posso, então, fazer com que a água transforme em gotículas muito pequenas por meio de aspersores de alta pressão. Então, essa gotícula,
a área da água ela vai reduzir muito, né? Lembra até uma espécie de um vaporzinho mesmo. Então, isso vai fazer com que, quando eu aumento muito a área da água, né? Ou seja, eu transformo uma gotícula muito pequena, a troca de calor com o ar, né? Então, essa troca de calor com o ar, ela aumenta demais. Então, é muito agradável para os animais ficarem aí próximo desses ventiladores com esses aspersores, microaspersores, né? Esse é um sistema que não pode ser utilizado em todo tipo de instalação. Por exemplo, uma instalação com post barn, ela deve ser evitada, justamente para não promover aí o aumento da umidade da cama. Uma outra forma, então, eu posso então reduzir o tamanho da gotícula da água, né? Como eu falei anteriormente, ou posso forçar o ar a passar pelo material umedecido, que é no caso do sistema fechado. Então, numa extremidade da instalação, eu tenho os exaustores que puxam o ar, forçam o ar a passar por meio desse material poroso. Esse material ele está umedecido, então isso vai ocorrer então uma troca de calor adiabático, de modo que a temperatura do ar ela vai reduzir muito. Eles falam em torno aí, dependendo das condições ambientais, em torno de 10 graus. Só que o inconveniente desse sistema é que a umidade relativa ela aumenta muito. Então, dentro de uma instalação, é comum a gente observar umidade relativa média próxima a 80 graus. Perdão, 80%. Isso para uma instalação com post barn é complicado, né? A gente vê várias instalações no Brasil que usam esse sistema, a maioria delas a maioria dos produtores já desistiram, já abriram a instalação. Imagine então, você tem um projeto de uma instalação, você observe que o pé direito dessa instalação ele é baixo quando comparado a uma instalação convencional, e aí você tem que adaptar todo um projeto, um novo projeto, na verdade, né? De modo a atender uma nova condição. Tá? A possibilidade de dar errado, isso aconteceu aqui próximo a Candeias, produtor, acho que ficou uns 3 anos com o sistema, não aguentou e abriu toda a instalação, instalou os ventiladores muito próximo ao telhado, enfim. Então, existe um grande inconveniente quando a gente tenta adaptar um projeto. E como eu falei, se eu tenho uma condição onde a umidade relativa interna ela é muito alta, a possibilidade de secar essa cama ela é mais difícil, né? O desafio ele é muito grande. Como eu vou secar? É o mesmo exemplo, né? Que eu gosto quando o produtor me pergunta, mas será que é vantajoso, né? Será que dá para construir um sistema desse? Então, é a mesma analogia que eu faço, por exemplo, a secar roupa no varal num dia chuvoso, né? Um dia muito úmido. A roupa fica 2, 3 dias no varal e não seca, porque a umidade está muito alta. Mesma coisa a cama. Cama, ela não vai secar se eu tenho uma umidade muito alta. Então, esse tipo de sistema, o produtor ele vai ter que ter um gasto de energia, de cama nova muito elevado para manter a superfície dessa cama seca durante a boa parte do ano. E um outro inconveniente desse sistema é que a estrutura metálica ela tem que ser bem preparada, ou pintada com tinta especial, ou que o metal seja um metal que não tenha corrosão. A gente começou a observar em algumas instalações o alto grau de corrosão de algumas estruturas. Então, se o produtor, por exemplo, tem uns pilares que não tem uma pintura adequada, e ele não observar isso, pode ser que o pilar venha a cair, né? Se for, lógico, um pilar metálico. E por último, né, resfriar o próprio animal. Então, jogar água na superfície dos animais. É uma outra forma de se promover o resfriamento. Essa água jogada sobre a superfície dos animais, ela tem que ter a gota da água ela tem que ter um tamanho adequado, de modo que molhe a pele do animal. E ele não pode molhar simplesmente a superfície do pelo.
ela tem que penetrar mesmo no pelo e molhar a pele do animal. Como eu falei, né, esse aqui é um exemplo. Se eu tenho aspersores, o aspersor, na verdade, microaspersores que promovam gotículas muito pequenas, essas gotículas irão, então, formar uma camada sobre os pelos dos animais, e isso vai dificultar a troca de calor do corpo do animal com o ambiente. Então, essa película de água, na verdade, ela vai formar uma barreira que irá dificultar essa troca de calor. O ideal mesmo é que essa água, essa gotícula de água, ela seja grande o suficiente para que molhe mesmo a pele do animal, o pelo, e que essa troca de calor seja da superfície do corpo do animal com a água, e o vento, né, que os ventiladores irão estar promovendo sobre essa superfície, venham carregando esse calor também que está aqui, né, no gotícula, que está aqui próximo desses animais, a superfície desses animais. É muito importante eu não vou falar de dimensionamento, que eu acredito que o próximo palestrante irá falar alguma coisa de dimensionamento, mas que esses aspersores sejam os aspersores corretos para para cada local da instalação. No caso, esse aqui eles chamam de aspersores de meio giro, acho que é meio giro, se eu não me engano, enfim. Então eles têm que ter uma altura adequada, tem que promover um molhamento, principalmente nessa região aqui dos animais. A distribuição, a distância de distribuição desses aspersores tem que obedecer principalmente o catálogo do fabricante, então de acordo com a distância onde as gotas podem alcançar, tá? Então, para não ter regiões com falha de molhamento. Aqui na sala de espera, no caso, na sala de espera vão usar outro tipo de aspersor, que é o de 360 graus. Também deve cobrir grande parte dessa sala de espera. Então, todos os animais que estiverem aqui dentro devem, né, serem molhados de forma eficiente, que é, como eu falei, o aspersor de 360, então ele deve jogar água, né, numa grande área, molhando o máximo de animais possível, uma grande área aqui para ter uma grande eficiência. Eu não coloquei o vídeo aqui, não sei se todo mundo já viu esse vídeo, mas é um vídeo que, a primeira vez que eu vi, eu me surpreendi, porque aqui tem um animal se alimentando aqui no corredor de alimentação, e aí ligou-se o sistema de resfriamento, tá vendo? Aqui é o sistema de resfriamento, ó. Então ligou-se os aspersores, e as vacas que estavam deitadas aqui na área da cama dirigiram para o comedouro. Então, o sistema de resfriamento, além de colocar o animal numa condição mais confortável, pode também induzi-lo a consumir mais matéria seca. Então, outra vantagem de se utilizar o sistema de resfriamento. Bom, pessoal, eu não sei se eu já estourei o tempo, acho que falta talvez uns 15 minutos, alguma coisa assim, mas enfim. Como conclusão, né, no nosso bate-papo, acho que tentei falar um pouco de tudo. O conteúdo, esse assunto, é um assunto que talvez dê uma disciplina inteira aqui na universidade. Tão complexo existe, lógico, diversos cálculos. A gente tenta colocar isso talvez de uma forma um pouco mais aprofundada no livro. Mas, como conclusão, né, eu gostaria de falar para vocês que o estresse por calor para as vacas leiteiras, elas têm, como eu mostrei, uns impactos econômicos, né? Isso vai afetar tanto na reprodução dos animais, na qualidade do leite, na quantidade de leite, aumentando aí taxa de mortalidade, enfim. As condições de conforto, elas devem ser monitoradas diariamente, continuamente. É importante que o produtor ele faça, talvez, anotações
ou que ele tenha sensores. Hoje está muito fácil adquirir sensores, e sensores não tem um custo tão elevado, então ele pode instalar lá para ele observar as variáveis ambientais, o comportamento das variáveis ambientais e tomar atitudes para prevenir uma condição aí, talvez, de desconforto térmico que venham a afetar os animais. E o grande problema é que a maioria das instalações que eu vejo, que eu atendo aqui próximo, eu vejo que produtores desligam os ventiladores, principalmente à noite, achando que à noite não tem uma condição de desconforto térmico. E aí você mostra para ele os dados de THI e fala, pô, olha que durante a madrugada os seus animais ficaram em desconforto térmico, então tem que manter os ventiladores ligados, nem que seja uma ventilação mínima, para remover ali o calor, umidade, também os gases, né? A gente vê ali em instalações de compost barn, é muito comum à noite ali um cheiro mais forte de amônia, então talvez remover ali os gases também. E aí essas condições melhores de conforto térmico, ela vai auxiliar os produtores a mudar os seus resultados na produção de leite, né? A gente como técnico tem que mostrar essas informações para ele, mostrar a importância de se estar adotando estratégias de minimizar o estresse térmico nesses animais, para que ele tenha, além da maior produção, maior lucratividade, né, maior rendimento, mas para que ele tenha animais em condições de bem-estar. E aí eu acredito que no futuro próximo, né, a maioria dos laticínios irá bonificar os produtores que criarem os animais de forma mais confortável, respeitando aí critérios de bem-estar, né, respeitando as questões ambientais também. Bom, enfim, então eu gostaria de agradecer. Esse aí é o livro que, como eu falei, que nós escrevemos há um tempo atrás. Pode ser adquirido pelo Mercado Livre. Quem quiser aprofundar os conhecimentos sobre instalações compost barn, é um livro bastante ilustrado, tem bastante relatos, experiências lá, enfim, projetos, enfim. Está à disposição, meu contato. Bom, enfim, agradeço a todos. Fernanda. Professor, muito obrigada. A gente que agradece aí pela apresentação.